Queridos, em todo tempo, nós somos impulsionados nesta vida. Se você começar a compreender, você é impulsionado a nascer, né? Porque eu lembro que eu tive cesárea, 2 cesáreas, e a do Vitor, o Vitor era grandão, e o anestesista veio por trás de mim, mas apertando aqui, impulsionando a minha barriga para que ele saísse. Então, às vezes, até para nascer, há o impulso, né? A ajuda. Para andar, né? Para uma criança andar, para falar, para você ir para a escola, para você ir para a faculdade, para você fazer um curso, para você trabalhar, tem que ter muito impulso, não é verdade, queridos? Para você fazer tantas outras coisas. Nós precisamos ser impulsionados. E não é diferente no mundo espiritual. No mundo espiritual, Deus, sabendo das nossas condições, Ele nos enviou o seu Espírito Santo de Deus, para que tivéssemos sendo cheios da sua presença e fôssemos impulsionados a cumprir e a fazer a sua obra. Então, por isso que nós precisamos ser cheios da sua presença. Nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo de Deus, para que possamos, em nome de Jesus, cumprir tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Você recebe esta palavra? Amém? Que o seu coração seja aberto hoje, em nome de Jesus, porque nós seremos ativados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós seremos ativados pela sua unção, pela sua glória, para que venhamos, em nome de Jesus, alcançar o alvo que o Senhor Jesus tem para as nossas vidas. Você está comigo? Você está comigo? Então vamos lá. Abra aí, se você não tem a sua Bíblia, pegue o seu celular, mas eu digo a você, traga a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em casa. Atos 2, verso 16. Por quê? Você vai marcando a sua Bíblia. Atos 2, 16, diz assim: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito eu derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito eu derramarei sobre os meus servos, sobre as minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. Queridos, quando o Espírito Santo de Deus, ele é derramado sobre nós, quando nós nos enchemos, as promessas de Deus acontecem. Amém? Quando você está cheio da unção de Deus, o Espírito Santo de Deus vai te usar para profetizar, vai te usar para pregar a palavra, para cantar, para adorar, para fazer a obra dele, para cumprir tudo aquilo que ele tem para a sua vida. Então, queridos, o que faz a diferença em nossas vidas, olha, presta atenção, o que faz diferença na minha vida e na sua, é ser cheio do Espírito Santo de Deus. É você ser apaixonado pelo Pai. É ser apaixonado por Jesus. É ser apaixonado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele nos envolve nessa atmosfera de Deus, e nós nos tornamos apaixonados, impulsionados a fazer aquilo que Ele tem para nós. E hoje o título da minha ministração é Impulsionado. E para isso, querido, nós vamos ver que a igreja está aí comigo? Amém? Nós vamos ver que a igreja, ela deve ser impulsionada pelo Espírito Santo de Deus. E o primeiro ponto que eu quero falar é que nós somos impulsionados a proclamar a Jesus. Olha só, a proclamar Jesus. E João Batista era um homem simples, mas ele era um homem cheio, impulsionado
pelo Espírito Santo de Deus. Ele era apaixonado pelo Senhor. E ele vivia cheio de ousadia, porque só tem ousadia quem é cheio do Espírito Santo de Deus. Olha o que está dizendo lá em Mateus, capítulo 3, verso 1. Acompanhe comigo. Mateus 3, 1, diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Queridos, havia unção na vida de João. Ele era capacitado pelo Espírito para proclamar a palavra de Deus. João Batista, se você ler lá os evangelhos, você vai ver que João Batista, ele não era tão agradável, né? Ele chamava o povo de raça de víboras, né? E falava: você precisa se arrepender, e taca-lhe a palavra, né? Mas João Batista, ele tocava na ferida. Ele tocava naquilo que as pessoas precisavam ouvir. E hoje nós também precisamos ouvir. Queridos, João Batista era um homem cheio da presença do Senhor. E quando ele pregava, milhares de pessoas corriam atrás dele para ouvi-lo. Mesmo ele sendo chato. Mesmo ele não sendo muito agradável. Mas as pessoas ouviam falar: João Batista está pregando ali na Judeia. Corriam atrás. Se batizavam. Se arrependiam. E viviam uma vida reta diante daquilo que João Batista pregava. Ele atraía vidas. Queridos, eu quero dizer que o que vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida, para falar de Jesus, para que as pessoas corram atrás de você, para te ouvir, para ir para a célula, para vir para a igreja, para que você pregue o Evangelho, vai ser você ser cheio, ser impulsionado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Para que você seja um apaixonado, independente da situação, você está pregando aquilo que você vive. João Batista, ele pregava aquilo que ele estava vivendo, aquilo que ele acreditava. E isso o Espírito Santo de Deus faz em nós. Olha só, Pedro falando o que Jesus tinha pedido para ele fazer. Olha só, em Atos capítulo 10, no verso 42 e o 44. Atos 10, 42. Pedro dizendo: E nos mandou pregar ao povo, e a testificar que ele é o que por Deus foi constituído, juiz dos vivos e dos mortos. De quem Pedro estava falando mesmo? De Jesus. E dizendo Pedro ainda estas palavras, enquanto ele estava falando de Jesus, caiu o Espírito Santo de Deus sobre todos os que ouviam a palavra. Glória a Deus. Queridos, presta atenção, Pedro era cheio do Espírito Santo, ele pregava, e enquanto ele estava pregando, o Senhor derramava o seu Espírito sobre aqueles que estavam com o coração aberto para ouvir Pedro. Que o seu coração nessa noite seja aberto para ouvir a voz de Deus, que os seus ouvidos sejam abertos, que todo espírito das trevas que tem te aprisionado a não ouvir aquilo que o Espírito quer que você ouça, seja cancelado hoje, que nada venha te distrair, que o celular não venha te distrair, que a sua televisão não venha te distrair, mas que você, em nome de Jesus, possa crer na palavra, possa querer viver o Espírito Santo de Deus como Pedro viveu. Amém, queridos? Queridos, hoje, o apóstolo Edmilson, na live que ele estava fazendo, ele disse algo muito interessante, que eu confesso que eu pensei 10 vezes. Ele disse assim: se nós não conseguimos assistir ao culto, desde o início, adorá-lo, ofertá-lo, entender a palavra. Se nós não conseguimos fazer a nossa célula, ou orar, ou ler a palavra, por que nós estamos querendo ir para o céu?
Não é interessante? É algo que mexe, né? Pelo menos mexeu comigo. Porque no céu não vai ter nada para te distrair da presença de Deus. E por que aqui nós deixamos sermos incomodados ou sermos distraídos por todas as outras coisas, menos com a voz de Deus? Nós precisamos pensar isso, queridos. Principalmente aqueles que ligam a televisão depois do louvor, que não gostam de adorar. Ou liga depois do ofertório porque não gosta de ofertar. Ou que desliga depois da palavra porque não gosta de adorar. Ou quando vem para a igreja não presta atenção. Ou quando está em casa, faz tudo, menos ter tempo de ler a Bíblia, de se encher do Espírito Santo. Nós precisamos começar a entender, a pensar que Jesus Cristo está voltando. Por isso você precisa decidir ser cheio da presença de Deus. Amém? Você recebe? Nós precisamos ser impulsionados para declarar a cura, o milagre, para fazermos diferença, para termos mudança de vida. Olha só o que diz em Atos 3, no verso 3. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para mim. E disse Pedro: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda. E naquele mesmo momento, aquele paralítico se levantou e andou. Você pode dar um glória a Deus, uma salva de palmas ao Rei dos Reis? Queridos, aqui fala de um paralítico que era colocado na porta da igreja todos os dias para pedir esmola. E quando ele viu Pedro e João, ele não pensou duas vezes, vou pedir uma esmolinha aqui, quem sabe eu recebo. Só que Pedro e João disse para ele: meu filho, eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, que é bem melhor do que qualquer esmola. Levanta-te e anda em nome de Jesus. Queridos, eles tinham unção. Ele curou aquele homem, porque a unção do Espírito em nós pode curar, pode libertar, pode restaurar, pode restituir. Você precisa começar a crer naquilo que o Espírito Santo de Deus pode fazer através da sua vida, queridos. A unção, ela transforma a sua vida e a sua família. Presta atenção aqui. Assim foi quando o paralítico teve a sua vida totalmente transformada. Queridos, o Espírito Santo de Deus, o poder dele traz libertação de sentimentos, traz libertação de frustrações, traz a cura na alma, traz a cura no físico, restaura trazendo mudanças, restitui o que foi perdido, porque é o Espírito de Deus fazendo grandes mudanças em nossas vidas. Nós só precisamos do Espírito Santo. A palavra, queridos, hoje está mexendo conosco, ela está nos impulsionando para vivermos cheios do Espírito de Deus. Tome uma atitude hoje, filho de Deus. Proclame as boas novas de cura, de libertação, de salvação. Nesse tempo que estamos vivendo, não fique parado. Mande versículos, mande oração com a sua voz, né? Não oração de outro e você vai encaminhando, não. Deus quer usar você para orar por outras pessoas. Grava uma oração e manda para aquele que precisa. Manda o link das mensagens da IEM, dos cultos. A cada pessoa que te pedir oração, chame ela para a sua célula. Chame ela para ter uma vida transformada e mudada diante da presença de Deus. O nosso Senhor, queridos, Ele arranca a morte e Ele traz a vida, eu creio nisso. O mundo, queridos, ele espera a manifestação dos que confiam e são cheios de Deus. E esse é você. Ele confia em você, Ele te ama, por isso que Ele te escolheu. Não se esconda da unção de Deus. Ah, não, isso não é comigo. Ah, quando eu ficar mais velho, aí quem sabe. Ah, quando eu crescer igual você. Não, a unção que eu tenho, ela é para passar para todos vocês. Porque vem do mesmo Deus, vem do mesmo Espírito. O que depende é a minha busca e a tua busca.
Se você buscar, você vai ter em nome de Jesus. Queridos, nós precisamos ser impulsionados a viver como igreja. Nós devemos viver impulsionados como igreja. Pedro, ele foi estabelecido como um apaixonado por Jesus. Após ele ser cheio do Espírito Santo, como realmente Jesus tinha profetizado sobre a vida dele, que ele edificaria a sua igreja, ele ministrou a palavra para milhares de pessoas, e estas pessoas se converteram. Mas algo havia na unção que estava sobre ele. E olha só, leia comigo Atos 2, capítulo 2, verso 42. Atos 2, 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. E caindo na graça de todo o povo. E todos os dias, pensa, todos os dias, acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Aleluia. Queridos, Pedro edificou verdadeiramente uma igreja unida, uma igreja próspera, uma igreja apaixonada por Cristo, mas cheia do Espírito Santo de Deus. Leia Atos. É Espírito Santo de Deus do início ao fim. É o mover do Espírito Santo de Deus do início ao fim. É mostrando como eles eram cheios e como eles faziam a obra de Deus, como eles eram igreja. Queridos, assim nós precisamos viver impulsionados pelo Espírito, apaixonados, em unidade de coração, no repartir do pão, no cuidado com a casa do Pai, em alegria, em comunhão, se importando um com os outros, amando, respeitando, orando, sendo usado, sendo ousado, tendo temor à palavra, orando, buscando a Deus, profetizando, estando na igreja, entregando seus dízimos e ofertas, fazendo célula, participando de célula. Nós precisamos ser um corpo unido e ajustado pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos viver esta unção, porque esta unção faz toda a diferença. Queridos, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele traz sobre nós os propósitos dos céus. A propósito dos céus para cada um de nós. Nós precisamos receber e sermos disciplinados. Se você quer crescer, eu quero crescer. Seja disciplinado naquilo que o Espírito Santo de Deus está te direcionando. Queridos, há uma palavra para esta igreja, há uma palavra para esse povo. Há sonhos. Esse ano a palavra é que nós seremos ampliados. Mas você deve se unir com esta igreja em fé, em atitudes. Que se você está recebendo essa palavra, se manifesta agora. Diga ao Senhor, escreve aí no chat, diga você que está na igreja: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, usa-me. Me enche do teu Espírito, me faz um apaixonado por Cristo. Me faz um apaixonado pela tua igreja, pelo teu povo, pelos perdidos. Me faz ser ousado. Me dá o desejo de adorar, de glorificar o teu nome, de ler a palavra, de profetizar, de pisar na cabeça do diabo, de orar pelos enfermos, de declarar a libertação, a cura, a salvação sobre a minha família, de ser usado e ousado. Ah, queridos, entenda
palavra de hoje. Saia impulsionado desse sofá. Saia impulsionado dessa igreja. Seja impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Queridos, nós precisamos ser humildes. Todo orgulho faz a pessoa fechar o coração e se aprisionar. Queira receber a palavra de Deus que vem do trono dele, para que você seja transformado. Que a palavra de Deus, querido, te traga forma e faça você viver impulsionado, apaixonado a viver a grandiosidade que só Ele tem para você. Amém? Enquanto alguém está falando, o Espírito Santo de Deus pode entrar na vida dessa pessoa e quebrar todo aprisionamento, como Pedro mostrou aqui. Não é você que fala, mas é o Senhor que vai falar através da sua vida. Ele vai te usar com poder. Queridos, hoje eu estava orando e Deus está me dizendo, se o povo acordar, se o povo se humilhar, essa igreja vai ampliar em nome de Jesus. A sua família vai ser ganha, os seus amigos vão ser ganhos. Mas creia nesse poder e queira viver. Então, queridos, creia nos seus profetas. Ouça a voz que emana deste altar. Cada pastor que subir neste altar e pregar, ouça. Toma a palavra para você e viva esta palavra. Elias, queridos, ele seria arrebatado. Eliseu, ele não queria as coisas que Elias poderia deixar para ele. Ele queria a unção que estava sobre o seu mestre. Que você possa querer a unção que está no seu mestre. Que você possa desejar a unção do Espírito Santo de Deus. As pessoas precisam ver a unção que está em você. Você tem que chegar no lugar e as pessoas olhar para você e falar assim: nossa, você tem um brilho diferenciado. Nossa, o seu vocabulário é diferenciado. Você me enche de fé. As suas palavras me trazem paz. Você sempre tem uma palavra de vida. No meio da tempestade, você sempre me dá uma palavra de vida. Queridos, é assim que você deve ser. O Espírito Santo de Deus te usando, as pessoas vão correr atrás de você. Porque você vai ser a prova viva deste poder e desta unção. Então, queridos, que você possa captar esta unção de Deus. Que você possa permitir ser usado e ousado. E ser impulsionado em nome de Jesus. Que você possa ser uma esponja que absorve. E que você possa permitir, em nome de Jesus, ser usado pela palavra de Deus. Usado pelo Espírito Santo de Deus. Não tenha medo. Permita que o Senhor abra a sua boca neste tempo. Se você deseja romper, cheio do Espírito Santo de Deus, se você quer ser impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, eu quero que você fique de pé. Eu quero que você preste atenção naquilo que o Espírito Santo de Deus vai ministrar à sua vida agora. Porque, queridos, o Espírito Santo de Deus, ele veio para nos ajudar, para nos encher da sua palavra, para nos encher do seu poder. Que você nessa noite decida ser um influenciador, que você permita ser um apaixonado, que o primeiro amor volte, queridos. Que volte o primeiro amor para que você louve, para que você o adore, para que você leia a palavra, para que você jejue, para que você verdadeiramente viva os planos de Deus. Amados, que você hoje decida em nome de Deus ser cheio do Espírito Santo dele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Comece a falar com o Espírito Santo. Comece a falar com o papai. Fale: Senhor, eis-me aqui. Tira as minhas fragilidades. Tira aquilo que tem me aprisionado, aquilo que eu não tenho conseguido fazer. Senhor,
Arranca de mim todo embaraço. Senhor, cumpra o teu propósito na minha vida. Eis-me aqui, Senhor. Queridos, é sério hoje o que Deus está fazendo no nosso meio. Ele vai nos ativar. Ele vai nos ativar como Ele ativou aquela igreja primitiva. Comece a fazer a sua oração. Peça ao Espírito Santo que te dê disciplina. Disciplina de desejar ser cheio do Espírito Santo de Deus.